Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e no vídeo de hoje eu vou resolver algumas questões de história do vestibular da segunda fase da FUVEST 2022. Bora pra aula? Para você que está chegando agora, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira às 7 horas da noite e tem playlist específica para você que está estudando para o vestibular. A segunda fase da FUVEST aconteceu agora em janeiro de 2022, nos dias 16 e 17. Para você que não conhece, a segunda fase da FUVEST é dividida nesses 2 dias. No primeiro dia nós temos 10 questões de língua portuguesa mais a redação e no segundo dia nós temos aí questões de disciplinas diferentes, a depender da sua área de atuação, do curso de graduação que você está prestando. E aí a gente vai ter mais ou menos 12 questões dissertativas, então são questões para você escrever. Enquanto na primeira fase são questões de assinalar, aqui o candidato precisa demonstrar, além do domínio na área específica, o domínio na escrita. Por isso é bastante importante que você treine a prova, que você conheça as provas antigas. Essa é uma dica que eu sempre dou aqui nos meus vídeos. Qualquer vestibular que você vai prestar, ele tem as suas especificidades. Então é bem importante que você estude essa prova, assim como a prova da FUVEST. No caso específico da FUVEST, o estilo da prova é bastante conhecido por ser bem direto. As questões geralmente não têm muitos textos de apoio ou imagens ou qualquer suporte que podem te ajudar a responder. Elas costumam ser bem diretas, bem objetivas. Isso pode ser bom para você que tem mais facilidade em não decorar, né? Mas tem mais facilidade em ser mais direto nas informações, mas pode ser um ponto ruim para você que precisa geralmente de um suporte, de um texto para te ajudar a relembrar de alguns acontecimentos históricos. Ao mesmo tempo que, embora tenha essa questão mais direta, a FUVEST não costuma surpreender muito nos temas. São geralmente temas bem já clássicos que aparecem. Se você está acostumado com a prova, com o estilo da prova, não vai te surpreender. Então aqui no vídeo de hoje eu separei 3 questões da prova de história. Geralmente eu faço isso com as questões da segunda fase, até para não ficar um vídeo tão longo. Eu separei 3 questões que eu julguei mais relevantes. Ao mesmo tempo, todas as questões são de temas diferentes e que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre essa temática. Então depois que você acabar de assistir o vídeo, você pode estudar com esses vídeos aqui também. Vou deixar nos cards aqui conforme eu for resolvendo. E vamos lá, vamos começar então. A primeira questão que eu selecionei. Eu vou colocar aqui na tela para vocês o texto da questão, as questões também, que vocês vão perceber que a FUVEST esse ano trouxe 3 questões diferentes, A, B e C, e aí eu vou lendo com vocês e vou resolvendo. A primeira questão que eu selecionei tem um texto do Robert Darnton, que é um historiador, tá? Especializado geralmente em história dos livros, história literária, e é retirado de um trecho de um livro dele. Eu sempre falo aqui para vocês no canal que é importante a gente pegar essa referência que tá ali embaixo da questão e separar, né, para entender da onde veio esse trecho. Se você não conhece, você não tem obrigação, aliás, de saber que o Robert Darnton é um historiador especializado em história dos livros, né? Mas pelo menos ter uma noção da onde foi retirado, do ano, da editora, enfim, contextualizar esses trechos. E aí a gente tem esse trecho, então, do Robert Darnton, que trata a respeito, basicamente, da Declaração de Independência dos Estados Unidos e de toda a movimentação, né, que foi essa independência. Então o texto diz assim: a busca da felicidade é ainda mais familiar aos americanos do que devemos cultivar nosso jardim o é para os franceses. É a frase mais memorável da Declaração de Independência americana, o clímax retórico da enunciação de Thomas Jefferson dos direitos naturais e da teoria revolucionária. Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais, que a todos o Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O que Jefferson entendia por busca da felicidade? Frequentemente, os analistas do discurso político estabelecem um significado mostrando o que não é dito, tanto quanto o que é dito. Vida, liberdade e propriedade foi a fórmula padrão nos debates políticos do mundo de língua inglesa durante os séculos 17 e 18. Se a busca da felicidade deve ser vista como um recurso de retórica, seu significado deve fundar-se, pelo
menos em parte, numa comparação implícita com o direito de propriedade. É bem interessante que do próprio texto a gente já consegue tirar algumas conclusões. Então, nesse trecho, nós temos uma observação do Darton a respeito da ideia de direitos inalienáveis, que são aquelas ideias básicas do iluminismo, né, inspiradas no John Locke, que vai dizer que o ser humano nasce com esses direitos que não podem ser retirados dele. Lembrando que o iluminismo foi um movimento intelectual, filosófico, burguês, e que está relacionado à mudança política, econômica e social que a burguesia lá no final do século XVII, do século XVIII, vai reivindicar, principalmente atacando e criticando diretamente o absolutismo. E o John Locke vem com essa ideia, principalmente pensando que a propriedade era algo básico e super importante para essa burguesia. E no caso aqui, o Robert Darton está relacionando esse direito à propriedade a essa ideia da felicidade que é colocada na Declaração de Direitos da Independência. Mas vamos às questões para a gente já começar a resolver. A letra A diz o seguinte: indique um dos direitos naturais do homem evocados por Thomas Jefferson na Declaração de Independência Americana. Bom, nós temos aqui um verbo de comando que pede para você ser bem mais direto, que é o indique. Então, você pode citar, você pode fazer em tópicos esses direitos inalienáveis, é um pouco mais simples e bem mais direto nessa questão. Então, se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver que, de acordo com Thomas Jefferson, os direitos inalienáveis são a vida, a liberdade e a propriedade. Tranquilo. Então, a partir do texto, a gente já vai ter aí uma ajuda. Na letra B, nós temos uma questão um pouquinho mais complexa de interpretação, que diz o seguinte: qual é a relação estabelecida pelo texto entre busca da felicidade e o direito de propriedade? Então, a partir do final do texto, a gente já consegue perceber que para o Thomas Jefferson, a propriedade seria essa busca pela felicidade. E o que seria, então, basicamente essa propriedade? No caso aqui, a questão da materialidade dessa propriedade. Essa propriedade se transformar de forma material para que esses ex-colonos, no caso dos Estados Unidos, os ex-colonos ingleses, pudessem ter, então, participação política. Por exemplo, essa era uma das reivindicações que vai levar à independência, né? Os colonos ingleses nos Estados Unidos, né, na América inglesa, não tinham participação dentro do parlamento britânico, e essa era uma reivindicação importante. Ter essas condições de participar da política era um motivo de busca dessa felicidade, né? E de intervenção, então, nos rumos da colônia. É bastante relevante também a gente pensar que essa busca por felicidade, que seria igual à propriedade, era uma luta contra também a opressão dos ingleses, do parlamento inglês, do absolutismo inglês com relação a esses colonos que defendiam uma liberdade política e econômica naquele contexto. Então, pessoal, o que é legal dessa questão é que ela não é tão complexa, mas ela exige que você mobilize os seus conhecimentos sobre o processo da independência dos Estados Unidos. E aí entra a última questão, a letra C, que diz o seguinte: é possível afirmar que a Declaração de Independência dos Estados Unidos contém uma teoria revolucionária? Justifique. Então aí nós já temos um verbo de comando que exige que você traga argumentos. Vamos lembrar que por muito tempo a independência dos Estados Unidos também ficou conhecida como Revolução Americana. É claro que esse termo é bastante questionado porque nós tivemos uma independência, uma mudança política, uma mudança econômica de fato, porém, alguns autores, alguns historiadores vão trazer a ideia de que não foi uma revolução por completo, porque socialmente não tivemos alterações. Por exemplo, a escravidão continuou nos Estados Unidos e as mulheres não poderiam participar da política, por exemplo, não tinham os mesmos direitos que os homens. Porém, se nós pensarmos nessa questão de mudança, a gente pode sim considerar como uma revolução, até porque os Estados Unidos foram a América inglesa, na verdade, né, foi a primeira colônia a se tornar independente da sua metrópole, serviu de grande exemplo para as outras colônias aqui do sul, por exemplo, né, do sul global e tudo mais. Então a gente pode pensar assim como um momento revolucionário. Como eu disse para vocês, aqui no canal tem vídeo sobre a independência dos Estados Unidos, vou deixar o card aqui e vou para a
próxima questão, que também tem vídeo aqui, mas eu deixo um pouquinho mais tarde para vocês clicarem, que é uma questão sobre a Constituição de 88 e as mudanças que ocorreram aqui no Brasil com a nossa Carta Magna. Então, eu vou trazer aqui o trechinho para vocês, vou colocar na tela, que é basicamente uma apresentação do site do Instituto Palmares. Então, nós temos ali um texto que diz o seguinte: no dia 22 de agosto de 1988, o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. A Fundação Cultural Palmares, FCP, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania. Ao longo dos anos, a FCP tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva que contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. Então, esse trechinho é bem curto, é uma apresentação do próprio site da Fundação Palmares, e aí vem o enunciado. A partir da leitura do excerto e de seus conhecimentos sobre o tema, letra A, justifique o nome da instituição. É interessante a gente pensar que se é uma instituição que se preocupa em preservar a cultura afro-brasileira e traz esse nome, né, Palmares, ela está muito ligada à questão da região ali da Alagoas, né, de Alagoas, onde surge o Quilombo dos Palmares, e onde nós temos aí um movimento de resistência à escravidão. Então, esse nome vem de homenagem nesse sentido, e aí você pode, na sua resposta, desenvolver o que você sabe sobre esse período histórico do Brasil. É legal entender que é uma escolha bem importante, é uma escolha política esse nome, até porque reflete essa questão da resistência, um quilombo que abrigou milhares de pessoas e que resistiu por muito tempo nas investidas da coroa portuguesa, então é uma forma também de homenagem a essa memória da resistência. A próxima questão também é bem direta e pede para você identificar o contexto em que essa instituição foi criada. E aí, mesmo que você não saiba especificamente sobre a instituição Palmares, logo no início do trecho que a FUVEST colocou, você tem uma contextualização a respeito da fundação dessa instituição em 1988. Então, você já pode pensar aí que está muito relacionado à nossa Constituição. E é exatamente isso, tá, pessoal? Essa instituição, ela foi fundada ali nesse desenvolvimento da escrita da Constituição de 88. A nossa Constituição, que é considerada a Constituição Cidadã, tem vídeo no canal aqui sobre isso, tá? A Constituição que fala pela primeira vez de vários direitos de pessoas que foram por muitos anos marginalizadas na sociedade, como os afrodescendentes, por exemplo, como as mulheres, os indígenas. Então, o Instituto está ligado a isso. Dentro desse contexto, especialmente, a gente tem movimentos sociais que vão reivindicar por melhoras, né, na sociedade, principalmente quando a gente fala da questão da desigualdade racial, social e econômica, mas também movimentos sociais que investiam e reivindicavam mudanças também no ensino do país, principalmente pensando no ensino voltado à história da África, à história indígena. Então, nós temos aí movimentos que contribuíram para a criação desse instituto. Então, aqui é uma estratégia que você pode usar e trazer bem esse contexto sobre a Constituição. E, por último, uma permanência ou uma relação com o presente que a FUVEST faz muito bem nessa letra C. Ela diz o seguinte, cite 2 políticas públicas hoje vigentes no Brasil que estejam em sintonia com as orientações dessa instituição mencionadas no texto. Então, aqui, gente, você precisa ter um conhecimento também da história recente. Tá relacionado com a Constituição, mas está muito relacionado com a história recente do nosso país. A primeira lei política pública, né, que a gente pode pensar é a lei de cotas raciais, que existe até hoje, que inclusive vai ser questionada e atualizada neste ano de 2022. Então, é um ponto que vai estar em discussão aí nas mídias e que pode ser que apareça no vestibular desse ano da FUVEST também. A própria lei do racismo, né, que declara como crime o racismo, e depois pensando nas leis que regularizam e fazem a demarcação de terras quilombolas. Então, são várias questões importantes, políticas públicas importantes que aparecem, né, durante esse período da criação da Fundação Palmares e que existem até hoje, mas que são muito questionadas e que ainda, né, são discutidas pela sociedade. Percebe, pessoal, que essa foi uma questão que não exigiu tanto conhecimento histórico. É claro, você precisa
precisava saber da contextualização de 88, mas o texto também te ajudava bastante, que é um pouco diferente daquilo que eu falei no começo do vídeo, sobre o estilo da FUVEST, tá? Mas é lógico que isso não acontece sempre. Por exemplo, essa última questão que eu vou ler com vocês agora, que a gente vai resolver, que já é bastante específica e que exigia de você um conhecimento histórico bem pontual. Então, aqui nós temos um trecho também de um texto que fala sobre um momento, do Manifesto do Mundo, publicado na imprensa pernambucana. Diz o seguinte: no dia 1 de janeiro de 1849, foi divulgado na imprensa pernambucana o Manifesto ao Mundo, escrito por Borges da Fonseca, que apresentava as seguintes reivindicações. E aí a gente tem o trecho do documento. Protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia deve realizar os seguintes princípios. 1. O voto livre e universal do povo brasileiro. 2. A plena e absoluta liberdade de comunicar os pensamentos por meio da imprensa. 3. O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. 4. O comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros. 5. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. 6. A extinção do poder moderador e do direito de agraciar. 7. O elemento federal na nova organização. 8. Completa reforma do poder judicial em ordem a assegurar as garantias dos direitos individuais dos cidadãos. 9. Extinção da lei do juro convencional. E 10. Extinção do atual sistema de recrutamento. Aqui, então, nós temos um documento que faz referência à Revolução Praieira. Já vou falar um pouco mais sobre ela para você relembrar, tá? Mas a primeira questão pede justamente isso, olha. Como ficou conhecido esse movimento na história imperial brasileira? Então, o Manifesto ao Mundo é o documento que vai fazer você relembrar junto com a data. É mais difícil essa questão? Sim, é um nível mais difícil, porque como eu disse lá no começo do vídeo, a FUVEST exige que você seja bem específico nesse sentido. Então, aqui você podia responder a Revolução Praieira ou a Revolta da Praia. E na letra B, nós temos uma outra questão também mais específica, que é: explique o teor de duas das reivindicações indicadas no manifesto. Então, aí você precisava escolher um dos itens que está aparecendo aí na tela para vocês e explicar quais eram as características dessas reivindicações, tá? Eu vou separar duas delas aqui, você pode trazer outras questões, mas lembre-se que na hora da sua resposta, você precisa deixar muito claro para o corretor do que você está falando e qual item você escolheu. Então, por exemplo, quando nós pegamos lá o item 7, que fala sobre a extinção do poder moderador e do direito de agraciar, nós estamos falando de um contexto histórico que é do final do período regencial. Logo aí, em 1850, nós vamos ter o início do Segundo Reinado, então é um período de muita instabilidade política no Brasil. Aqui no canal a gente tem vídeo sobre isso, tá? E a grande crítica de boa parte dessas revoltas regenciais era ao poder moderador que foi instaurado pelo Dom Pedro I. Então, extinguir o poder moderador era também uma defesa do federalismo, uma defesa aí de haver divisão desses poderes de fato e que os estados tivessem mais autonomia. Assim como a gente pode usar esse mesmo argumento para o item 5. Então, o item 5 e 6 tratam dessa mesma ideia, né? O item 5 fala da inteira e efetiva independência dos poderes. Então, essa defesa do federalismo, essa instituição básica aí do liberalismo político, né? A real e efetiva divisão desses três poderes, autonomia dos poderes também, tudo isso em oposição a uma centralização política. E o primeiro item, que é muito interessante, que é a reivindicação do voto universal para o povo brasileiro, voto livre e universal. Então, aqui a gente está falando sobre uma reivindicação de um sufrágio universal em oposição ao voto censitário, que era o voto por renda, que acontecia naquele contexto. A letra C, para fechar essa questão que é bem complexa, tá, gente? Ela vem com uma ideia de você fazer uma relação entre a Revolução Praieira e o que está acontecendo na Europa, basicamente aí na França, principalmente. Então, vem a letra C e diz o seguinte: indique dois elementos comuns entre o evento pernambucano e as revoluções europeias de 1848. Então, é muito interessante a gente pensar que tanto a Revolução Praieira quanto as primaveras, né, a Primavera dos Povos, de 1848 na Europa, tinham reivindicações bastante populares, muito inspiradas
às vezes até no socialismo utópico, tá? Então, reivindicações populares, reivindicações baseadas no socialismo utópico, são duas questões parecidas com o que a gente tem aqui no Brasil também, e elementos do liberalismo político, que é essa mistura mesmo da Primavera dos Povos europeia, né? A gente tem defesas do liberalismo, defesas do socialismo de forma geral. Então, aqui no Brasil, a gente também tem um pouco essa mistura. Bom, eu disse que era uma questão um pouco mais complexa, essa última, né? Mas pensando no contexto que a gente está estudando nesse momento e na própria questão, no que ela traz para a gente mobilizar, você pode e deve usar o documento ao seu favor. Essa é uma estratégia muito boa se você acaba esquecendo em algum momento o conteúdo, ou até mesmo para puxar você para se lembrar desse contexto histórico específico. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se vocês têm outras questões que geram dúvidas, deixem aqui nos comentários e compartilhem esse vídeo com aquele seu colega que está prestando a FUVEST. E até a próxima aula!